Por Evangelho de Marcos e vemos que ele é o de menor extensão, compreendemos corretamente que o Evangelho de Marcos, uma vez que começou a circular, né, serviu como base para Lucas, que pode ter tido contato com ele, e juntamente com outras pesquisas, junto ao apóstolo Paulo e junto até outros apóstolos, que ele pode ter consultado, vai construir uma narrativa mais extensa. Então essa narrativa vai incluir, e aí você vai ter na aula lá um mapa onde tem o percentual de aproveitamento do Evangelho de Marcos dentro do Evangelho de Lucas. Conteúdo, por exemplo, que estão somente em Lucas, conteúdo que está somente em Lucas e Mateus, e conteúdo que está somente em Mateus, e também conteúdo que Mateus preserva de Marcos. E aí Mateus é uma testemunha ocular. Então você tem a situação na qual Lucas é um pesquisador, e Mateus é uma testemunha ocular. E Marcos, conforme a tradição, não é informação literal da Sagrada Escritura, mas é uma tradição importante, que acredita-se que esse Marcos, que seja também o mesmo João Marcos, e que tenha acompanhado o apóstolo Pedro, ok? Tenha trabalhado como amanuense do apóstolo Pedro, então, construindo seu evangelho a partir do ensino da pregação desse apóstolo. E acredita-se também que o apóstolo Pedro tenha pregado, tenha trabalhado entre os romanos, ok? Então acredita-se que Marcos tenha trabalhado juntamente com Pedro e Lucas juntamente com Paulo. Então, algumas narrativas de Atos deixam isso claro, né, que Lucas acompanhou o apóstolo Paulo e construiu seu evangelho a partir dessas pesquisas, e Mateus, como testemunho ocular, confirma então essas informações e dá uma ênfase ao cumprimento em Cristo das profecias veterotestamentárias, sendo então um evangelho que faz uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. O evangelho de Mateus faz essa ponte, colocando Jesus como cumpridor dessas profecias veterotestamentárias. Então temos aí Mateus como essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo, Marcos como colocando Jesus principalmente com a característica de servo de Deus, o servo fiel, né, e Lucas com uma pesquisa ampla, né, que faz nesse assunto, e construindo um evangelho com uma narrativa, com um grego, né, uma forma de escrita muito acurada e com informações muito precisas, né, informações muito precisas, muito interessantes e bastante amplas, né, então ele é um grande pesquisador. E João, então acredito que João, tendo conhecimento desses três evangelhos, ele focaliza exatamente naquilo que não foi tão enfatizado por esses sinóticos. Então João toma uma outra direção, olha para outro lado, vamos colocar assim. Ele enfatiza tanto a pré-existência de Cristo, e aí temos o contexto em que João trabalhou, o contexto de Éfeso, por exemplo, algumas escolas filosóficas que estavam ali trabalhando, e João então constrói a ideia correta acerca do Logos, o Logos divino pré-encarnado, Cristo, o Verbo divino, né, aquele que é o Criador de todas as coisas, né, e é eterno, né, eterno como Deus é eterno. E aí temos João trabalhando nessa questão pré-encarnação, enquanto os outros trabalham na questão da encarnação. Marcos parte direto para o ministério, né, Mateus e Lucas falam acerca da encarnação, da concepção virginal, né, da encarnação, e João da pré-encarnação, quando ele está ainda na glória com o Pai. E depois ele parte para uma abordagem muito mais enfática em relação aos discursos do Senhor Jesus Cristo. E aí só queria falar isso, queria enfatizar um pouco mais isso, que não deu tempo de falar tanto assim na aula. Sobre Atos dos Apóstolos, é tranquilo, livro histórico do Novo Testamento. Aí temos epístolas para igrejas, né? Romanos, né? A igreja, né, que está em Romanos. A primeira e a segunda cartas de Paulo à igreja em Corintos, que possivelmente seja a dúvida que chegou até nós de 4 cartas, na verdade. Então acredita-se, por algumas evidências encontradas nas próprias cartas, que na verdade seriam 4 cartas aos Coríntios, né? Tendo chegado até nós essas duas, acredita-se então que é conteúdo edificante para a nossa vida, né? Selecionado pelo Espírito Santo, que chegou até nós. As 2 cartas que chegaram até nós, escritas por Paulo à igreja de Coríntios, mas que são úteis para a nossa vida ministerial na atualidade. A carta de Paulo aos Filipenses, né, ao norte aí da Grécia, na região da Macedônia, aos Colossenses, né, igreja que ele não conheceu, mas que Epáfras informa ele então das necessidades dos irmãos, e ele traz esclarecimentos fundamentais, importantes, tanto a eles como a nós, né? A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, onde Paulo traz um conteúdo escatológico extraordinário, maravilhoso,
alguns esclarecimentos maravilhosos. A carta aos Gálatas combate a judaização, e a carta aos Efésios, onde ele fala de uma forma extraordinária vamos dizer assim, da subordinação de todas as coisas a Cristo Jesus. Um texto maravilhoso, um cântico presente ali na carta de Paulo aos Efésios. Aí, passando da carta às igrejas, passamos para as cartas pastorais, onde Paulo orienta os seus trabalhadores. Paulo orienta os seus cooperadores. Timóteo, o jovem Timóteo, pupilo aí do apóstolo Paulo, né? Do jeito que Paulo foi orientado aí por Barnabé, depois ele se torna orientador também de outros irmãos. Temos Timóteo, né, e Tito. Timóteo e Tito são os dois cooperadores com Paulo nessa obra, né? Então Paulo tem as duas cartas que escreve a Timóteo e uma carta a Tito, que ficou em Creta, né, para organizar a igreja fundada por ele ali. A epístola ou carta pessoal, aí colocamos essa questão de carta porque de fato é um texto com uma estrutura bem menor, bem mais simples, mas ainda tem a nobreza de uma epístola, né? Então Paulo se identifica, né? Paulo despacha aí saudações, né, à pessoa que está sendo destinada a essa epístola, né? Então mesmo que ela seja pequena e tenha uma estrutura simples, mas ela tem ainda essa importância, né? A importância de uma epístola. A epístola a Filemon, né, tratando do caso aí de Onésimo e nos mostrando aí como Paulo de fato estava trabalhando pela transformação da sociedade, né, através da modificação da sua concepção de vida, concepção de relacionamentos. Então, como Paulo trata aí do relacionamento correto entre Filemon e Onésimo, ok? A carta a Filemon, né? As epístolas universais, que iriam circular então entre um amplo número de comunidades, né, de grupos de cristãos que estavam naquelas regiões aqui foram destinadas. Então a epístola de Tiago, ok, universal, ia circular entre várias igrejas, diferentemente de algumas escrita aos romanos, então a igreja que está em Roma, aos coríntios, a igreja que está em Corintos, a Filipenses, a Colossenses, né, está em Colossos. A carta de Tiago circula entre uma região muito mais vasta, né, entre inúmeras comunidades. A primeira e a segunda de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira de João, e aí temos aí algumas exceções, né, por exemplo, a terceira de João parece-me encaminhada para uma pessoa específica, né, e acredito que a segunda a uma igreja, é uma igreja específica, e não uma carta universal, uma carta circular, mas elas são colocadas juntas, né, no mesmo conjunto, então são colocadas como epístolas universais. E a de Judas também acredita ser uma epístola universal. Tá? A carta aos Hebreus escrita a um grupo, então é colocada destacada, é separada das universais, então é escrita ao grupo desses cristãos judeus. E até naquele mapa, acredita-se que tenha sido escrita a um grupo de cristãos vindos do judaísmo que estavam em Roma. Então essa carta ela é carregada de uma simbologia do Antigo Testamento. Então a argumentação do autor da carta aos Hebreus vamos colocar assim, muito técnica, né? Utiliza muito da simbologia do Antigo Testamento. Por isso é encaminhado então um grupo, né? Um grupo de cristãos vindos do judaísmo, que estavam, de certa forma, aí, fraquejando na sua confissão de fé e estavam quase retornando para dentro do judaísmo. Então a carta aos Hebreus é destinada a eles para fortalecê-los aí na sua decisão e permanecer na fé, né? Permanecer firmes aí na fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, a carta aos Hebreus destinada a esse grupo. E o livro profético por excelência do Novo Testamento, não que nos outros não tenha profecia, mas esse é o livro profético por excelência do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, Apocalipse de João. Temos essas estruturas aí. O quadro que eu coloco agora, autores e períodos, você tem de 6 depois de Cristo até 29, né, o desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo junto à sua família aqui na Terra, né, o ministério de João Batista, Jesus Cristo e a eleição do colégio apostólico. Então, o trabalho realizado pelo nosso amado Salvador, né, o João Batista, né, o precursor, o Senhor Jesus Cristo, né, o grande Messias enviado por Deus, o trabalho que eles realizaram em toda a tradição oral construída. O Senhor Jesus Cristo ensinou, pregou, né, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, morreu por todos nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia.
e foi assunto aos céus. E nós temos aí a fundação da sua igreja, né? Como Cristo estabelece, ele é o fundamento, ele também é o fundador desta grande igreja, né? Deste movimento do cristianismo. E a partir dele, então, você tem os apóstolos que foram por ele conclamados para proclamar essa mensagem a toda criatura. Eles vão, então, partindo da Judéia, Samaria e até os confins da terra, sendo levantado também para tirar o evangelho daquele arraial dos judeus, o apóstolo Paulo, né, chamado posteriormente pelo Senhor Jesus Cristo e preparado por ele mesmo para esta grande, essa extraordinária obra. E aí temos aí entre 29 e 60, chamada de Paulo, início das campanhas missionárias, carta às igrejas na Citura e os primeiros documentos do Novo Testamento, né? A discussão aí em relação às cartas, 31 depois de Cristo. E aí, partindo dessa aí, temos 1 e 2 Coríntios, entre 56 e 57. A outra possibilidade de Gálatas ter sido escrito, na verdade, em 57, ok? Que era aquilo que acreditava-se de forma mais geral. Romanos em 58, da era cristã, né? 58 depois de Cristo. O outro período vai de 60 até 100. E aí nós temos o fechamento da produção textual, tá certo? Da inspiração da parte de Deus para a produção de textos, realizada aí dentro do colégio apostólico, né? Aqueles que foram levantados pelo Senhor Jesus Cristo e foram utilizados nesse ministério. E o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, recebeu o meu evangelho de Cristo. Então ele recebe essa autoridade para ser também inspirado por Deus, né, para a produção textual, né, para escrever, para produzir, para construir o cânon. Então nós temos aí a igreja edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí temos a produção canônica dentro, né, desse limitado colégio apostólico. João encerrando essa produção textual e colocando como selo, né, do encerramento dessa produção textual aquela profecia, né, aquela palavra extraordinária da parte do Senhor Jesus Cristo, descrita em Apocalipse, onde diz: aquele que tirar algo da profecia desse livro será tirado seu nome do livro da vida. E aquele que acrescentar, lhe serão acrescentadas as pragas escritas neste livro. Então esse texto, né, essa fala é como que um selo que é colocado ali, encerrando a produção canônica do Novo Testamento, fechando o cânon bíblico de modo geral. Então, entre 60 e 100, início do registro escrito dos relatos dos evangelhos. Aí Marcos, Mateus, carta de Paulo aos Efésios, carta da Universal de Tiago, carta de Paulo aos Filipenses, Colossenses, tá certo? Filemon, o Evangelho de Lucas, a carta aos Hebreus, Atos dos Apóstolos, também escrito em 60 e 63 da era cristã, a primeira de Timóteo, a primeira de Pedro, a de Tito, a segunda de Pedro, a segunda de Timóteo, Judas, João, né, o Evangelho, também a primeira, a segunda, a terceira de João, são escritos em 64 e 90. E entre 96 e 100, como fechamento do cânon do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, do apóstolo João. Okay? Então temos aí os períodos de construção textual, desde a parte da oralidade, do início, né, a propagação do Evangelho a toda criatura, e depois o início das primeiras cartas e os evangelhos produzidos aí para preservar o ensino que estava sendo ministrado pelos apóstolos, ok? E aí fechamos então com essa parte, aquilo que estávamos colocando somente para relembrar o conteúdo que foi ministrado na aula, né, que foi dada aí, na palestra que foi dada na Assembleia de Deus lá no Jardim São Jorge, tá certo? Passando adiante, nós temos alguns textos que a gente quer ressaltar e colocar como textos que comprovam a autoridade bíblica e a autoridade neotestamentária de forma mais específica. Primeiro, acima, temos uma linha do tempo, partindo aí do nascimento do Senhor Jesus Cristo até o ano 33 com a sua morte e ressurreição. Passado isso, temos o período chamado tradições orais e primeiros escritos, as cartas, época apostólica da primeira geração, aqueles que constituem o colégio apostólico, não é? Então isso vai de 33 a 67, esse período da tradição oral e do início das primeiras cartas, onde eram solucionados problemas que estavam surgindo nessas comunidades nascituras, né?
as primeiras comunidades de cristãos. Então surgiu a necessidade de que se lhes escrevesse algumas cartas para solucionar essas questões, problemas de ordem litúrgica, problemas de ordem moral, problemas de ordem teológica, né? Problemas que haviam surgido, né? Que vinham surgindo e precisavam de uma resposta doutrinária, né? Uma resposta com autoridade. Então os apóstolos começaram essa produção textual. E aí, passando de 67, indo até 97, evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e as cartas universais, por exemplo. Época dita aí subapostólica, colocada como segunda geração. Entre 97 e 130, Evangelho de João, Apocalipse e outras cartas. Época pós-apostólica, terceira geração. Ele coloca aí, né, como que essa progressão, né, o desenvolvimento do cristianismo, a expansão, fundação de outras igrejas, mas nós temos a devida compreensão de que aqueles que estiveram à frente do escrito, né, estiveram à frente como autoridade para a produção desses textos, foram sim os integrantes do colégio apostólico. Aí uma situação que pode ser compreendida, pode ser entendida, no ato mesmo da produção desse texto, é o emprego talvez de um amanuense. Então o apóstolo João, o apóstolo Pedro, por exemplo, pregando o evangelho, divulgando, né, curando enfermos, realizando maravilhas da parte de Cristo. E acredita-se que ele, engajado, empenhado nesse grande trabalho, seria perfeitamente normal que um irmão junto a ele se empenhasse, se dedicasse no trabalho do registro. Então, acredita-se pela tradição de Eusébio de Cesareia que Marcos tenha feito esse trabalho. Marcos acompanhando Pedro, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a sua pregação, registrando o ensino e tendo ele como autoridade que ia conferir aquele texto, né, inspirado pelo Espírito Santo, e ia dar então o seu aval, sua autorização, né, colocar sua autoridade ali para que aquele texto pudesse circular e pudesse ter força de doutrina, ok? Então temos aí a utilização, por exemplo, de amanuenses. É normal, Paulo utilizou-se, por exemplo, de um amanuense, né, na escrita aí de alguma de suas cartas. E temos essa situação que é normal para o Novo Testamento, tá ok? Mas sempre sob a orientação, sob a autoridade de determinado apóstolo, porque a inspiração está sobre esse apóstolo. O Espírito Santo está utilizando-se dele para a construção então desta obra, né? A construção desse cânon. Aí você tem a inspiração da parte do Espírito Santo de Deus para a produção, essa produção textual, inspecionada diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Somente aquilo que é de sua vontade chega até nós como cânon, como texto sagrado, ok? E hoje temos a iluminação, somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para compreender aquilo que está presente no cânon sagrado, mas não temos autoridade para a produção textual. E mesmo que o Senhor Jesus Cristo levante, o Espírito Santo de Deus levante pessoas em profecia, tais profecias não têm força canônica. Essas profecias, elas são orientações específicas de Deus para uma igreja ou para um indivíduo. Então, o Senhor, no seu poder, na sua autoridade, ele continua falando poderosamente com o seu povo. Inclusive, a igreja, né, sem profecia, se perverte, se corrompe. Então, o Espírito Santo de Deus vai constantemente nos orientando, nos esclarecendo, nos alertando, nos corrigindo por meio da profecia. Levanta pessoas e usa poderosamente essas pessoas para comunicar diretamente sua mensagem, seja um fortalecimento, uma repreensão. Então ele vai trazendo essas orientações, essas exortações até a data de hoje, né? Continua em ação, continua agindo nesse sentido, mas ela não integra cânon. Então o cânon, ele é uma inspiração que foi fechada, que está consolidada, que está concluída, e ela tem autoridade superior. Ela tem uma autoridade universal, uma autoridade geral e atemporal. Ela não se altera com o tempo. Então temos aí esta linha do tempo e temos embaixo os textos que eu quero mencionar. O primeiro é Lucas 11:51. Lucas 11:51 diz o seguinte: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim,
Eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Essa